Saulo de Tarso, o futuro Paulo, viveu no primeiro século depois de Cristo, um período de intensa consolidação romana. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma metrópole estratégica no Mediterrâneo Oriental e capital de província. Tarso não era um mero ponto comercial. Era uma cidade livre, civitas libera, desfrutando de autonomia, privilégios jurídicos e isenção de certos impostos imperiais. Sua localização, no cruzamento de rotas importantes entre a Ásia Menor, a Síria e a Mesopotâmia, fazia dela um polo cosmopolita e um verdadeiro cadinho de culturas, profundamente marcado pela herança helenística de Alexandre, o Grande. Tarso era renomada por sua excelência acadêmica e abrigava uma das mais respeitadas escolas de retórica do Império, rivalizando com Atenas e Rhodes. Nesse ambiente, Saulo adquiriu domínio da língua grega em sua forma koiné e familiaridade com o pensamento filosófico greco-romano, especialmente o estoicismo, corrente prevalente entre as elites urbanas. Essa formação secular, que lhe garantiu precisão discursiva e raciocínio lógico, foi decisiva para sua habilidade de dialogar com públicos não-judeus. Essa bagagem intelectual o diferenciava radicalmente dos primeiros apóstolos de formação galileia, cuja base era majoritariamente rural e oral. Paralelamente, Saulo mantinha uma identidade religiosa rigorosa. Ele era judeu da diáspora, pertencente à tribo de Benjamim, profundamente enraizado na tradição farisaica. O farisaísmo representava a corrente legalista e intelectual do judaísmo, dedicada à observância estrita da lei, a Torá e da tradição oral. Saulo recebeu instrução na mais alta escola rabínica de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades de sua época. Ele não era apenas um crente zeloso, mas um especialista treinado em Halaká, a legislação judaica, e Agadá, a tradição narrativa, altamente competente em exegese e debate teológico formal. Além disso, Saulo possuía um status jurídico excepcional. Ele era cidadão romano de nascimento, um privilégio raro e hereditário no Oriente do Império. A cidadania romana lhe conferia direitos cruciais, como proteção contra punições sumárias, direito a julgamento formal e possibilidade de apelação direta ao imperador. Esse status indicativo do prestígio de sua família tornar-se-ia um escudo vital em sua trajetória missionária, permitindo-lhe circular, pregar e se defender em contextos de perseguição, como demonstrado em seu apelo final a César em Cesareia. Antes de sua conversão, o motor de Saulo era o zelo, zelos em grego, uma paixão teológica pela pureza da adoração a Yahvé e pela integridade da lei. O movimento dos nazarenos, seguidores de Jesus, era visto como uma ameaça intolerável. Para Saulo, a proclamação de um Messias crucificado era uma blasfêmia que exigia resposta, pois a cruz simbolizava maldição. Sua atuação como perseguidor, respaldada pela autoridade do Sinédrio, era compreendida como um serviço sagrado à lei. A jornada para Damasco não era casual, mas uma operação de repressão religiosa. A interrupção violenta e luminosa nesse caminho, com a revelação do Cristo ressuscitado, não representou apenas uma conversão pessoal, mas uma ruptura total de paradigma. O zelo permaneceu, mas seu objeto foi radicalmente transformado. Sua fonte de autoridade deixaria de ser a lei e a tradição rabínica, passando a se fundamentar na revelação direta de Cristo, estabelecendo a base de sua autonomia apostólica. A ruptura ocorrida no caminho de Damasco não encerra a trajetória de Saulo. Ela inaugura um problema muito maior. A partir do momento em que Paulo afirma ter visto o Cristo ressuscitado, toda a arquitetura religiosa que sustentava sua vida precisa ser reorganizada. Não se trata apenas de aceitar Jesus como Messias, mas de explicar teologicamente como a cruz, símbolo máximo de maldição, pode ocupar o centro da ação de Deus na história. Esse desafio não é resolvido de forma imediata nem intuitiva. Ele exige tempo, silêncio e reelaboração profunda. Por isso, Paulo não se lança de imediato à liderança pública do movimento cristão. Ele se afasta deliberadamente do centro apostólico de Jerusalém e atravessa um período prolongado de recolhimento e reflexão. Nesse intervalo, sua tarefa principal não é missionária, mas hermenêutica. Paulo precisa reler toda a tradição de Israel à luz da revelação que recebeu. A Torá, os profetas e os escritos
permanecem autoridade, mas agora são compreendidos como uma história em tensão, orientada para um cumprimento que ultrapassa a própria lei. A antiga lógica de mérito, recompensa e identidade ritual deixa de ser suficiente para explicar o que ocorreu na cruz. É nesse processo que Paulo formula o núcleo conceitual de sua teologia. A lei passa a ser entendida como uma estrutura provisória, necessária em seu tempo, mas incapaz de produzir justificação definitiva. A cruz deixa de ser escândalo e se torna critério. Nela, Paulo identifica uma inversão radical das expectativas religiosas. Deus age não por meio da força, do prestígio ou da observância perfeita, mas por meio da entrega e do sacrifício. A salvação, portanto, não pode mais ser pensada como resultado de desempenho religioso. Ela passa a ser compreendida como graça, um dom que antecede qualquer mérito humano e que só pode ser acolhido pela fé. Essa formulação não é acessória. Ela reorganiza completely a relação entre Deus, o ser humano e a história. Quando Paulo retoma sua atuação pública, essa teologia já está amadurecida. Suas viagens missionárias não são improvisadas nem motivadas por entusiasmo recente. Elas são a aplicação prática de uma convicção teológica sólida. Ao dirigir-se prioritariamente aos grandes centros urbanos do Império, Paulo age de forma coerente com sua visão universal da fé. A mensagem, que não depende de etnia, território ou observância ritual, precisa circular onde culturas se cruzam. Por isso, sua pregação desloca-se naturalmente para ambientes plurais, onde judeus e gentios convivem sob a mesma estrutura política romana. As comunidades que Paulo organiza refletem essa lógica. Elas não se estruturam em torno de identidade étnica, mas de pertencimento espiritual. Nessas comunidades, antigas distinções perdem centralidade. Escravos e livres, homens e mulheres, judeus e gentios passam a compartilhar a mesma condição diante de Deus. Essa reorganização social não ocorre sem resistência. Ela gera tensões internas, conflitos morais e oposição externa. As cartas de Paulo surgem exatamente nesse ponto. Elas não são tratados abstratos, mas intervenções diretas em comunidades reais, destinadas a preservar a coerência entre teologia e prática. A expansão dessa visão provoca o maior conflito institucional do cristianismo nascente. A exigência de que gentios adotem a circuncisão e a observância da lei coloca em risco o próprio coração da mensagem paulina. Para Paulo, essa imposição não é um detalhe disciplinar, mas uma negação prática da cruz. O embate culmina no Concílio de Jerusalém. A decisão ali tomada não representa apenas um acordo administrativo. Ela define o futuro do cristianismo. Ao afirmar que a fé em Cristo é suficiente, a comunidade cristã assume definitivamente sua vocação universal. A partir desse ponto, a missão de Paulo deixa de ser uma iniciativa individual e passa a ser reconhecida como eixo estruturante da nova fé. O legado de Paulo de Tarso não se mede apenas pela expansão geográfica do cristianismo, mas pela criação de uma estrutura intelectual capaz de sobreviver à ausência de seu fundador e atravessar séculos de transformações culturais. Sua maior contribuição não foi fundar comunidades, mas fornecer a elas um sistema de interpretação, linguagem e coesão. Ao escrever cartas destinadas a resolver problemas locais, Paulo acabou criando um modelo permanente de reflexão teológica aplicada à realidade histórica. Suas epístolas introduzem uma forma inédita de pensamento religioso, capaz de dialogar com conflitos concretos sem perder densidade conceitual. Esses escritos desempenharam um papel decisivo na formação do cristianismo como religião do texto. Diferentemente de tradições baseadas exclusivamente na transmissão oral ou ritual, o cristianismo paulino se estrutura em torno da leitura pública, da interpretação contínua e da argumentação. As cartas circulam, são copiadas, comparadas e preservadas. Com isso, Paulo inaugura uma cultura teológica que não depende da presença física do líder, mas da permanência de suas ideias. Esse modelo permite que o cristianismo se organize como uma comunidade translocal, unificada não por território, mas por linguagem e compreensão comum. Do ponto de vista conceitual, Paulo introduz categorias que moldariam o pensamento ocidental. Sua reflexão sobre consciência, liberdade e responsabilidade
desloca o centro da ética da obediência externa para a interioridade. A ação humana passa a ser avaliada não apenas pelo comportamento visível, mas pela intenção e pela disposição interior. Esse deslocamento tem consequências profundas. Ele contribui para a formação da noção de sujeito moral, base para debates posteriores sobre culpa, responsabilidade individual e liberdade de consciência. A ética deixa de ser apenas normativa e passa a ser reflexiva. Outro aspecto central de seu legado é a universalização da linguagem religiosa. Paulo constrói um vocabulário capaz de traduzir conceitos judaicos para um mundo greco-romano sem esvaziá-los de sentido. Termos como graça, fé, consciência, liberdade e corpo passam a circular em contextos filosóficos, jurídicos e culturais mais amplos. Esse processo de tradução conceitual permite que o cristianismo dialogue com diferentes tradições intelectuais sem se dissolver nelas. Ao fazer isso, Paulo estabelece um modelo de inculturação que será replicado ao longo da história cristã. A influência de Paulo torna-se particularmente visível nos grandes momentos de reorganização do pensamento cristão. Sua obra serve como referência para debates sobre graça e vontade, fé e razão, autoridade e liberdade. Em diferentes épocas, suas cartas são revisitadas para responder a crises específicas, funcionando como um reservatório conceitual sempre ativo. Essa capacidade de gerar releituras contínuas explica por que o pensamento paulino permanece central mesmo em contextos históricos radicalmente distintos daquele em que foi produzido. Em última instância, Paulo de Tarso legou ao Ocidente um método, um modo de pensar a fé em diálogo com a história, de articular convicção e argumento, de sustentar identidade sem isolamento cultural. Ele não apenas transmitiu uma mensagem, mas criou as condições para que essa mensagem fosse reinterpretada sem perder coerência. Ao estruturar o cristianismo como uma tradição reflexiva, textual e universalizável, Paulo garantiu sua permanência histórica e sua capacidade de atravessar fronteiras políticas, culturais e temporais. Seu legado não está apenas no que escreveu, mas no tipo de pensamento que tornou possível. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal